Olá, tudo bem? Daqui é o Dr. Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre dicas e truques do SPSS. E hoje nós vamos falar eh, sobre como calcular o tempo de internamento. E eu vou me basear aqui na data de saída e na data de entrada para obter o tempo de internamento. Em alguns contextos você tem tempo de internamento já descrito, né? Por exemplo, o paciente ficou um dia, ficou 2 dias, ficou 10 dias, ficou 15 dias. Mas, em outros casos, você não tem os dias exatos de internamento descritos, mas você tem o período em que o paciente foi admitido no hospital e o período em que o paciente teve a alta do hospital. Então, o SPSS nos dá a opção de calcularmos os dias de internamento, pode ser também meses, mas aqui vamos calcular apenas os dias de internamento em função da data de entrada e a data de saída, a data de admissão e a data de alta que o paciente teve. Então vamos lá. Para calcular no SPSS, você vem em Transform, vem em Date and Time Wizard, vens aqui na opção calcular com datas e tempos, clicas em próximo, depois vens calcular o número de unidades de tempo entre duas datas, que é o nosso caso. Clicas Next. Após isso, abrirá essa caixa de diálogo em que você tens a data 1 e a data 2. A data 1 geralmente seria o limite máximo e a data 2 seria o limite mínimo. Ok? Então seria a data 1 seria a data de saída e a data 2 seria a data de entrada, por ser menor que a data de saída. Na verdade, o que se faz é calcular é a diferença entre a data de saída e a data de entrada do paciente. Ok? Calculando, fazendo a diferença, nós vamos obter os dias. E aqui a unidade, eu vou selecionar dias, tem várias opções, tem horas, minutos, segundos, vou escolher dias e vou clicar em Next. Após clicares, abrirá essa caixa de diálogo, né? Aqui já tem aqui a descrição em dias. Variável, eu vou colocar aqui a legenda da variável, vou colocar tempo, dias de internamento, e criar a variável agora e clico em Finish. Ao clicar, né, gerou aqui essa tabela, dias. Se notarmos aqui, temos aqui né, dois dias de internamento. A data de saída foi 2022, oh, dia 22, perdão, e a data de entrada foi dia 20. Nesse caso foi a diferença, né, foi apenas a diferença aqui. Né, foram 6 dias, ele saiu no dia 6 e foi admitido no dia 31. E ele te dá aí os dias de internamento. Ok, isso é importante porque isso é importante porque através por exemplo, dos dias de internamento, você consegue fazer outras coisas no SPSS. Consegues, por exemplo, agrupar esses valores, né, e através desses valores conseguir gerar gráficos, tabelas, os dados descritivos. Por exemplo, se eu vir aqui e obter a estatística descritiva, né, eu tenho aqui os dados, né, sei que são 672.000 pacientes, né, 672.448 casos, né, a média de internamento foi de 3 dias, a mediana, nesse caso a metade dos pacientes tiveram mais 6 dias internados, né, o desvio padrão foi de 16, e o tempo mínimo de internamento foi de 0 dias. Nesse caso, provavelmente aqueles pacientes que tiveram apenas horas e depois tiveram alta. E o tempo máximo de internamento foi de 446 dias. Quer dizer que houveram pacientes que tiveram, ou houve um paciente que teve 446 dias internado. Ok? E não somente isso, né? Tem aí os dados descritivos. Eu posso, por exemplo, eh,
vir aqui em Transform, né, no Visual Binding, né, e colocar aqui os dias de internamento e ter uma ideia da distribuição gráfica dos dias de internamento, né, clico em continuar, ele abrirá essa caixa de diálogo. Dá para ver que tenho pacientes espalhados, né? Tenho aqui dias espalhados, aqui por exemplo 137 dias, 171 dias, 200 dias, 240 dias, mas são poucos. A maior parte dos pacientes tiveram aqui, né, provavelmente entre um dia, né, a 4 dias, a 5 dias de internamento, né, e foi diminuindo à medida que o tempo foi aumentando, né, o lógico é o normal. Eu posso, por exemplo, criar variáveis que depois me permitam fazer tabelas e fazer gráficos, né, por exemplo, vamos lá rapidamente categorizar, imaginemos. Eu vou agrupar aqui, eh, vou colocar zero, né, e vou assumir que o limite máximo de zero. Eu tenho um vídeo que explica, isso é como agrupar variáveis ou fazer variáveis categóricas através de uma variável eh, numérica, ok? Então eu vou assumir que aqui são os pacientes que tiveram menos, deixa eu ver, menos de, menos de um dia de internamento. Aqui eu vou colocar 2, limite máximo. Vou assumir que são pacientes que tiveram internados 1 a 2 dias. Aqui eu vou colocar 4. Vou assumir que são os pacientes que tiveram 3 a 4 dias. Aqui eu vou colocar 6. Vou assumir que são pacientes que tiveram 5, internados 5 a 6 dias. Aqui eu vou colocar 8. Vou assumir que pacientes que tiveram 7 a 8 dias internado. Aqui eu vou colocar 10. Vou assumir que são pacientes que tiveram 10, 8, 9, perdão, a 10 dias internados. Aqui eu vou colocar 15. Vou assumir que são pacientes que estiveram internados 11 a 15 dias. Esqueci de colocar dias aqui. Aqui vou colocar, por exemplo, 20. Eu vou assumir que são pacientes que estiveram internados entre 19 a 19, 16 a 20 dias. Daí, finalmente, vou colocar aqui 21, não coloco, né? O limite máximo, quer dizer que eu estou a dizer que esse high, que é o valor máximo, vai albergar todos aqueles casos depois de 20 dias. Então, vou assumir que são pacientes que tiveram 20, né, acima de 20 dias, né? Por exemplo, acima de 20 dias, ou 20 ou mais dias. E eu venho aqui, tenho a variável corrente, que é dias, dias de internamento. Eu tenho aqui a variável que eu estou a criar, né? Dias de internamento. Lembrando que no SPSS, quando você está a nomear uma variável, não pode dar espaço, ok? Segue uma ordem. Clica OK. Após isso, ele vai gerar uma outra variável. Então, gerou aqui a variável, né, que eu tenho aqui agrupado, né, que são os dias, gera categorias. Ou seja, eu criei esta nova variável através desses dias de internamento. E a partir dessa variável nova criada, eu posso vir aqui em Analyze, na estatística descritiva, frequências, né, colocar aí, colocar gráficos, né, para gerar aqui charts. Ok, gráfico de barra, vou colocar aqui percentagens, ok, aqui ampliar, né, e tenho aqui uma tabela, né, e dá para ver aqui nessa tabela organizada em frequências, né, que tivemos que a maior representatividade teve aí nos pacientes que tiveram 9. Não. Teve nos pacientes que tiveram acima 20 ou mais dias, né? Nesse caso foram 80. Não. O maior dia de internamento, a maior percentagem observada, perdão, foram aqui nos pacientes que tiveram 1 a 2 dias. Assim está correto. Né? Com 153.360 participantes, né? Que tiveram aí em torno de 1 a 2 dias de internamento.
e essa percentagem foi de 22,8%. A menor representatividade foram os pacientes que tiveram menos de um dia de internato. São os pacientes que tiveram admissão no mesmo e alta no mesmo dia, né? Então, tem aqui, né, você ainda pode aqui agrupar, organizar em gráficos, né? Tem aqui gráficos, deixa eu ver se coloco aqui a legenda, onde é que é? Acho que deve ser aqui. Não, deve ser aqui. Field charts. Onde é que é? Já nem me lembro onde colocar a legenda dos gráficos no SPSS. Certo? Pronto, não é aqui. Rage. Style. Yeah, é aqui, é nesta opção. Close, é aqui. Hide data labels. Ah, ok, esconder e mostrar as legendas, né? Então você tem essa opção também, de formar o gráfico bonitinho, fofinho, né? E assim é. Espero que tenham, que esse vídeo tenha sido útil, que sirva para alguma coisa, ok? Geralmente isso é mais aplicado quando você tá base de dados de um determinado sistema, ok? De um determinado sistema. Se você for acolher, eu recomendo você, ao invés de pôr a data de entrada e de saída do paciente, coloque o dia de internamento. É mais prático agora. Naqueles casos em que o sistema em si já registra o dia que ele entrou e o dia que teve alta, aí você, né, a opção mais fácil seria essa. Você já tem a base de dados feita, né, e só precisas fazer esse cálculo. Pessoal, até já. Quem é novo aqui no canal, dá um like, se inscreva, partilhe o vídeo e fiquem com Deus e até já. Tchau.